Olá, amigos da Podologia. Estamos aqui em mais um podcast, o podcast do professor Bega, e nós vamos conversar hoje com um amigo nosso, que é o Marcelo Trincado. Marcelo Trincado, ele não é podólogo, mas eu acho que ele é mais podólogo do que muitos podólogos. Vocês vão entender essa brincadeira. Marcelo, fala aí quem é o Marcelo Trincado. Tudo bom, Armando? Boa noite, né? Não sei. Não, boa noite, bom dia, boa tarde. Quando você está em lugar fechado, bom momento, você nem sabe mais. Eu costumo falar bom momento, aí Isso. o momento que pegar, pegou. Quando eu faço live, eu falo tipo, boa noite para quem for assistir à noite, bom dia para quem for assistir de dia, boa tarde para quem for assistir de tarde, todo mundo está bem contemplado nesse processo. Tá Putz, Armando. Sabe que o meu primeiro contato com a podologia foi antes de eu estar na podologia, acompanhar a podologia? Sério? Eu lembro que aconteceu isso? Eu fazia artes marciais, jogava bola, eu falava que eu era garoto propaganda da Pirelli, né? Que meu pé era tão cascudo que eu pisava em asfalto quente que estava tranquilo, né? E um dia eu fui no... Minha mãe descobriu lá no SAC da Tiradentes que tinha o curso de podologia. Você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Você falou que era ali na região... eu sou da Zona Sul, lá pelos... Não, eu cresci no Paris, mas depois na adolescência eu fui lá pro lado do metrô Santa Cruz, pela região Porque da em São Mariana. Paulo nós tínhamos muito disso, quem não é de São Paulo talvez não, Paris é pertinho. Saiba, mas hoje a garotada não faz muito, mas na periferia ainda faz, que era ir para a rua, né? A rua era a nossa quadra, então a gente jogava futebol, colocava um chinelo ou um tijolo ali no chão que era o gol, e andava descalço. Isso que eu ia falar, né? Eu não gosto de calçado, né? A partir do momento que eu tenho a oportunidade de ficar descalço, eu vou descalço. Né? Chego em praia, eu posso andar 3 quarteirões, eu vou descalço. E eu praticava muitas artes marciais e eu tinha muita curiosidade. Em 97, pouco antes de virar um jovem adulto, minha mãe estava encrencada com a coisa, pediu para eu ir lá. E eu fui, né? Marcou, estava pago. Que a sua mãe, ela sim que estava envolvida com a podologia. Não, ainda não. Ainda não? Ninguém. Ninguém ainda. A gente só usava muito os atendimentos do Senac porque eles eram acessíveis. Tá. Né? Então eu usava muito o Senac muito por... Acessível, que você diz, porque... Financeiramente. Sim, tinha o atendimento a um preço... Camarada, né? Para poder quem estava se formando técnico praticar. E na época era inconcebível a gente conseguir pagar assim, uma limpeza de pele por conta. Né? Então, como eu tinha muito espinha, eu ia lá pro Senac para fazer limpeza de pele. Daí ela descobriu a podologia, ela foi e eu fui também. E eu levei uma mega bronca, eu lembro eu não lembro quem era o podólogo, mas era homem. E ele falou que naquele tempo ainda éramos... As cadeiras nem deitavam ainda. Ainda não tínhamos, como que se fala? Não éramos animais em extinção. Isso. Mas ainda não estávamos extintos. Ainda não estamos. Ainda tem aí alguns poucos sobreviventes. Né? Ele me deu uma bronca, falou qual era o meu tipo de pé, que eu não tomava conta do pé, deixou meu pé lisinho. E aí? Primeiro final de semana que eu fui fazer qualquer coisa das atividades que eu fazia, mas tive corte dos dois lados, assim. Olha aí, pessoal. Olha o exemplo quando nós falamos que na podologia esportiva nós ensinamos isso, não só na teoria, como na prática, como é importante fazer um aperfeiçoamento em podologia esportiva, porque o aluno, quando ele está num curso de podologia, e isso vale para qualquer curso, ele aprende a desbastar a hiperqueratose, remover o calo, o núcleo do calo, bem removido, fazer aquela limpeza nas unhas que não sobra nada, fica a unha muito bem cortada, onicotomia, tudo. Mas para quem pratica esportes, quando vai... Por exemplo, imagina você fazer isso num jogador de futebol profissional. Aí você faz, ele é o craque que esperam que ele decida a partida, ele entra e não consegue pisar. Por quê? Porque, mas eu fiz tão bem feito que foi bem feito para ele que ferrou o cara. Foi bem feito que passou do limite. Foi bem feito que passou do limite. Daí eu fiquei, acho que 5 anos sem querer ver podologia na minha vida. Porque na minha impressão, né, não foi a pessoa que errou, foi a podologia que errou. Né?
Aí em 2002... É a impressão que passa, né? Sabe que nós vimos isso? Guarda aí, porque não que eu queira te cortar e não estou cortando, hein, gente? Olha lá. Ainda na coisa de uma semana atrás, uns 10 dias atrás, lá no clube onde nós temos o nosso aperfeiçoamento, um treinador que sentou lá na nossa cadeira para que fizéssemos o procedimento, na hora que nós fomos tocar no pé dele, ele, não, deixa que eu mesmo quero enxugar entre os dedos. Isso era no final. Por quê? Não, porque eu fui numa podóloga que ela abriu e cortou, e na hora de abrir meus dedos, surgiram fissuras depois que eu não conseguia nem pisar. Ou seja, ele achava que aquilo lá era um procedimento normal da podologia e que todos iriam fazer igual. Exato. E foi essa sensação. Né? Eu falei, não vou mais, imagina, machucar desse jeito, deixar de fazer tudo que eu estou fazendo por causa do pessoal que... Para mim, eles não sabiam fazer, a podologia não sabia cuidar. Aí em 2002, foi quando eu comecei a acompanhar pela loja, né? E mesmo assim ainda não sabia o que fazia a podologia. Foi quando eu comecei a acompanhar o Senac como empresa. Pela loja que ele fala, né? Porque a gente está sabendo do que ele está falando, mas muitos que estão assistindo não. É que o Marcelo, ele é filho de proprietários de uma loja que vende produtos e materiais de podologia, que é a Podomel. Né? Isso. É que geralmente o pessoal pergunta, por que você não fala? Eu falei, gente, porque o objetivo quando a gente faz conversa é majoritariamente levar informação, né? Então eu geralmente seguro bastante. Mas é isso, eu também sou sócio lá, né? E eu comecei a acompanhar o Senac como vendedor. Eu não queria usar, mas eu precisava vender material. E eu comecei a passar a entrar dentro da sala. E o que eu percebi? Que, na verdade, no meu 5, 6 anos para trás, se dava pouca importância à ficha de avaliação. Né? Ninguém fazia ficha. Eu sentei e foi trabalhado em mim. Se tivessem feito perguntas como por que o seu pé está assim, né? O que você faz, talvez teria evitado. E dali para frente eu vi que não foi um erro da podologia, foi um erro pontual da época, que foi sumindo com o tempo. Hoje a questão da avaliação não se tem, acredito, né, que não se tem um tratamento sem uma avaliação. Antigamente era sentar e trabalhar, né? Hoje eu também tenho bastante segurança. Hoje eu praticamente, mesmo que eu não precise, eu estou na podologia eu marco atendimento para não ter erro, né? Para eu não fazer errado. Mas foi daí, né? Em 2002 eu entrei sócio da loja e eu fui seguindo. Em 2010, por que eu falo muito do tema que a gente vai conversar, né? Da questão de gestão, mas em 2010 eu percebi assim, por que os preços dos produtos aumentam e o preço do atendimento não aumenta? Eu comecei a ver um descolamento do que o podólogo recebia para aumento do preço dos produtos. Eu falei, eu acho que o podólogo não sabe calcular o preço. E eu comecei a fazer os meus cálculos, né? Eu imprimia as fichas, né? Tipo, explicando para o podólogo quanto custa o atendimento, eu entregava. Eu acho que em 2010 e tudo mais, estava em torno de 75 na época. E eu conversava com as pessoas, seguidamente elas não trocavam o preço. Eu falei, mas por que não troca o preço? Então eu acho que ela não está entendendo como é que você apresenta isso pro cliente, né? Daí eu explicava como ela tinha que apresentar para o cliente. Aí o pessoal voltava e não mudava o preço. Isso já estava com 3, 4 anos correndo sem a pessoa mudar o preço e os produtos corrigindo, pelo menos pela inflação. Daí eu falei, não pode ser, né? Depois de 2015, 2016... Como que ela vive, né? Não suporta, né? Hoje o mercado da podologia está muito abaixo do rendimento, principalmente para o podólogo. Isso está afetando toda a cadeia de trabalho por causa de preços errados, né? E aí, depois de muito tempo, explicando dessa questão de como ela fazia a apresentação, como ela fazia a gestão, como ela fazia o preço, como ela fazia tudo. Uma vez eu estava conversando com uma podóloga que eu já tinha conversado umas 10 vezes, e ela falou para mim, mas o cliente não paga. Eu falei, mas ela não tentou mudar, por que ela fala que o cliente não paga? Daí eu falei, então o problema é um pouquinho mais para trás. A pessoa, ela sabe que o valor dela é maior, mas ela não consegue entender essa questão do valor. Então ela não consegue mostrar para o cliente. E ela tem medo de mudar. Será que seria um problema de autoestima? Autoestima. Daí eu fui descobrir que a grande maior parte da podologia que eu converso, tanto homem quanto mulheres, tem uma autoestima muito baixa. Isso impede a correção do preço. Mas você sabe que quando eu toco nesse assunto, muitos ficam bravos, ou muitas ficam bravas comigo, porque dizem, como que você está dizendo que eu tenho autoestima baixa? Não tenho. Porque é difícil de reconhecer, né?
Alguém te ensinou alguma vez na vida, tipo, como é que você quantifica valor? Para ninguém. Não. Né? Nunca ninguém chegou para mim na escola, olha, vou ensinar você a quantificar o seu valor pessoal e profissional. Não existe. Você chega na faculdade, o pessoal te ensina todas as matérias para você trabalhar, mas ninguém te explica como é que você descobre quanto você vale para você pleitear cargos melhores, condições e salários melhores. A pessoa não te ensina isso. Então você fica trabalhando o máximo que você pode, você estuda o máximo que você pode, esperando que um dia alguém reconheça um valor em você que você nem sabe como que é. Você terceiriza a sua valorização. E o que eu fui ver não é a podologia que não sabe que tem autoestima baixa. Médico, advogado, engenheiro também tem. Olha só, é uma coisa do ser humano? Será que isso tem a ver com a nossa cultura? Eu estou aqui colocando várias perguntas, não tenho resposta para nenhuma delas. É que é difícil responder isso, porque assim, eu precisaria conhecer mais o resto do mundo, né? Mas o que eu percebo, se eu puder fazer uma referência geral da pouco conhecimento que eu tenho de outras culturas, né? Tem muitas culturas, por exemplo, no norte da Europa, no Canadá e tudo mais, o importante é a sua função social e não o seu status. E aqui no Brasil é muito importante o seu status e não sua função social. Então você pega em países lá europeus, assim, Holanda, Finlândia e tudo mais, a diferença da pessoa que ganha menos para a pessoa que ganha mais é de 2 vezes mais, 4 vezes mais, não passa disso. No Brasil, você tem gente que ganha 300 vezes mais do que o outro. Então a pessoa, em média, é 20 vezes mais. Se sente desvalorizada. Então você fala, se eu não sou médico, então eu não sou grande coisa. Se eu não sou advogado, eu não sou grande coisa. Ah, mas o médico cobra isso. Sabe que você está falando uma coisa interessante? Eu lembro, algumas décadas atrás, quando eu tinha um consultório em Santo André, trabalhei em Santo André durante uns 15 ou 16 anos, e apareceu um caso de uma onicocriptose, um grau 3, não era nem a mais complicada, mas... e eu fiz um planejamento ali e fiz um orçamento para a minha paciente, e passei para ela, olha, o procedimento, depois que cicatrizar nós vamos fazer uma aplicação de uma órtese, está aqui, passei todo o preço, né, que seria daqueles procedimentos. E ela disse para mim, que absurdo, como você, que não estudou o que eu estudei, que sou uma dentista, que estudei 5 anos, sei lá quantos anos, cobro para fazer uma restauração X e você está cobrando X mais tanto. Eu, na hora, falei para ela, se a senhora não se sente à vontade de fazer, eu não vou fazer o procedimento na senhora, mas esse é o meu preço. Você está dando um exemplo agora de como as pessoas se enxergam e às vezes o podólogo se sente diminuído sem precisar ouvir isso, porque ele já entra diminuído. Eu não sou médico, eu não sou dentista. Entra muito numa coisa, deixa eu até complementar aqui, entra muito numa coisa que eu fico corrigindo nos podólogos. Em podólogo geral, viu? O paciente entra e fala doutor para o podólogo. Aí a podóloga, já ouvi muito isso. Não, eu não sou doutor, não me trate como doutor. Se ele está te tratando, te chamou de doutor, deixa ele chamar de doutor, caramba. É por educação e respeito. É por educação. Não é por título. Aí você tem que dizer, não, eu não sou o doutor, eu sou o da senzala. Olha eu aqui com as minhas correntes. Pelo amor de Deus. A gente confunde respeito com determinação de título, né? É. Você não pode se chamar de doutor porque você não é. Mas se a pessoa te chama, gente, é respeito. Porque, por exemplo, por que ele chama o advogado de doutor? A maior parte do advogado não faz doutorado. É a exegese do nosso idioma e da cultura brasileira, que vem de uma cultura lusitana, onde toda pessoa com curso superior é chamada de doutor. Né? Mas não é o doutor acadêmico, é diferente. É diferente. Por ele ter um nível superior, ele é tratado como um doutor.
E não deve ficar justificando que não é quando te chamarem de doutor. Inclusive, e eu até acho que ele poderia colocar assim no cartão, doutor fulano de tal, porque o médico coloca e também não é doutor. Tem um monte, já tem podólogo, né? Tipo, doutor Pé, doutor... Quer dizer, podia usar o próprio nome, né? O nome da clínica pode ser doutor Pé, mas você não pode ser o doutor fulano de tal que cuida do pé. Pode ser doutor Scholl, né? Mas não pode ser doutor... Ninguém vai ficar te procurando. Ninguém tipo, me mostra o seu doutorado para ter certeza aí, amigo. Não, mas outra coisa, você não precisa, porque doutorado acadêmico é diferente. Isso na Europa eles já souberam separar muito bem. Você tem um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. Você tem... sim, tem. Isso tem. Um mestrado profissional é diferente do mestrado acadêmico. Você não precisa ter todo aquele rigor da pesquisa, de uma publicação, como tem num mestrado acadêmico. Assim, num doutorado também profissional ou acadêmico. E nós temos aqui o mestre e o doutor puramente acadêmicos. Mas mestre já é mais difícil. Mestre a gente usa para o professor, que também não tem mestrado. Mestre. Mestre eu uso para complementar o porteiro dos lugares que eu vou. Tipo, mestre, eu tô indo lá para não sei das quantas. Você entendeu? O porteiro pode ser mestre, mas você não pode. Né? Então nós temos que deixar disso. Eu ganhei uma vez um jaleco de uma paciente que fazia jalecos. Ela me presenteou com 2 jalecos. Doutor Armando Bega. Eu lá mandei tirar, deixa lá. Ela me deu de presente. Né? Eu falei, sinal de respeito. O pessoal confunde tanto que na minha mesa, eu fui a um congresso na Espanha, onde estava lá, me deram uma peça de cerâmica da região, em que tem o meu nome na frente, né? Estava o logotipo do congresso, tal de um lado, e do outro lado o meu nome, para pôr em cima da mesa. Sim. Uma identificação. E está lá, D. Armando Bega. Aí muitos colegas olhavam... Você mandou colocar isso, doutor Armando Bega? Eu falei, não, isso é da Espanha, é Dom Armando Bega, porque lá Dom é senhor. Então você que está pondo... aquele negócio, exteriorizando o ressentimento, né? Mas esse ponto que é interessante, né? Você falou não sou valorizado porque eu não sou dentista, né? Eu lembro que a última vez que eu fui na dentista, que eu arranhei um dos dentes mordendo uma pedra, pergunta históricos, né? Mordendo uma pedra? Não pergunta, histórico é complicado. Isso daí fica para outro podcast, tá? Se bem que é uma curiosidade legal. O Marcelo mordeu uma pedra. Isso pode acontecer. De repente tinha uma pedra no feijão. Não, foi quase isso. Mas eu acho que pelo jeito que ele está contando aqui não foi. Não, foi quase né? isso. Ele quis roer uma pedra, mas depois ele conta isso. Eu fui na dentista. Uma dentista que estuda bastante. Já tinha feito mestrado, estava fazendo doutorado. E ela passou o preço. Eu achei ok. Está dentro da possibilidade de pagamento. Não tinha nada que me incomodasse. Daí ela estava me comentando, né? Tipo, porque hoje em dia ninguém valoriza o dentista. Daí na hora, né? Tipo, médico, advogado, engenheiro, podólogo e dentista. Eu já descobri a 5ª profissão que a pessoa não se sente valorizada. E cada vez corrobora, né? Com a visão que eu já passo nas conversas, né? Ninguém dá valor pro outro. Quando você fala, tipo, o advogado é importante, né? A gente valoriza o advogado. Minha esposa é advogada. Daí ela fala, você tem que fazer um contrato. Esse contrato vai custar R$1.000. Daí a pessoa, não, que absurdo, não vou pagar R$1.000 para um contrato. Daí vai na internet, pega um contrato genérico, dá problema. Hoje o doutor Google, né? O pessoal está falando em inteligência artificial, site GPT, GPT, né? Chat GPT. GPT. Mas o Google já faz isso há muito tempo, né? Ele pega o modelo dos outros. Só que é genérico, não serve para você, serve para os outros. Aí você faz o negócio errado, o seu contrato está errado, você é processado. Aí você procura advogado, daí ele fala, para te resolver isso daí vai custar R$8.000. Daí você fala, mas o contrato era R$1.000. O contrato era R$1.000. Você se enrolou tanto que para resolver é 7, 8 vezes mais. Daí você vai no médico, você fala, não, a gente valoriza a medicina, o médico é muito valorizado. Daí ele vai, atende pelo plano de saúde, olha 20 minutos para sua cara, não pede exame nenhum, te receita o negócio, você faz o quê? Você sai e joga no lixo. Não, foi um absurdo que nós ouvimos agora, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde um paciente com a filha bateram numa médica, porque a médica estava sozinha no plantão, sendo obrigada a atender dezenas de pacientes naquele plantão dela.
bateram na médica, a médica não conseguiu dar suporte para quem estava internado, uma paciente idosa morreu por falta de cuidados porque a médica apanhou, e ela apanhou porque não tinha mais médicos. Bateram na pessoa errada. Vocês tinham que ir na prefeitura, gente. Não bateram, no hospital. E nem para bater, pelo amor de Deus. Teria que ir para conversar e para cobrar a resolução daquele problema. Mas não cobrar de quem não deve ser cobrado. Você vai pelo fraco da corrente, né? Não resolve nada. Né? Não funciona daí assim. Você fala, não, porque o engenheiro é respeitado. Daí você entra na internet e vê quantas casas absurdas são que o pessoal sobe sem estrutura, sem criação nenhuma de engenheiro nenhum. Então, na verdade, essa questão de ter profissão que tem valor ou não é coisa da nossa cabeça. Né? O valor quem dá ao seu trabalho é você apresentando a diferencial do seu trabalho para o seu cliente. Se você mostra que seu trabalho para o cliente é essencial, é fundamental, que a sua participação vai resolver um problema, ele não vai estar reclamando de quanto você cobra. E, Marcelo, até antes da gente dar continuidade à nossa conversa, a gente pode, por meio da educação, acredito eu, e aí eu vou colocar para você, da educação ir mudando isso. Mas para mudar isso, por exemplo, uma conversa como essa nossa aqui pode ajudar pessoas que queiram abrir a sua mente, porque podem ter aqueles que vão falar assim, estão falando que eu tenho a minha autoestima baixa, né? E eu então não vou ouvi-los mais. Só que para isso, um podcast como esse tem que continuar existindo. Por isso, pessoal, olha aqui a importância. Nós precisamos de parceiros. Estamos convidando você para ser um parceiro do nosso programa, para que sua marca possa aparecer aqui e que você possa, dessa forma, ajudar a manter este podcast, para que o podcast continue levando conteúdos como este, como outros conteúdos importantíssimos para fazer pensar, para tirar o podólogo da zona de conforto. Então, entrem em contato conosco, né, para que vocês possam, as empresas que estão nos assistindo, serem parceiros, empresas, escolas, clínicas de podologia também, podem ser nossos parceiros. Por que não? Parceiro do podcast. Né? Afinal de contas, nós gostamos de fazer o podcast, mas para ele continuar existindo, precisamos da sua parceria. Então, seja parceiro do podcast. E para onde faz contato? O contato faz por esse telefone que está aparecendo aqui para vocês, na descrição, telefone, WhatsApp, você entra em contato conosco e pode fazer essa parceria conosco. E essa parceria pode ser feita por meio da Parola Comunicações, que é a Parola Comunicações, a empresa que nos dá suporte de comunicação, de marketing, para podermos fazer não só esse trabalho, mas muitos outros trabalhos na área da publicidade, dentro da podologia. Então, para ser nosso parceiro, entre em contato com a Parola Comunicações. Mas não só para isso. Parola Comunicações tem uma gama de serviços que pode ajudar você a divulgar, a levar a informação da sua empresa para aquele que precisa saber o que você faz, como você faz. Então, entrem em contato, está aqui, ó, o contato da Parola Comunicações, que é o contato que você vai fazer para ser parceiro do nosso podcast também, tá bom? Então, é isso. E você até me deu duas situações, né? Quem está assistindo, gente, vocês acham alguma coisa está de graça nesse mundo, vocês estão enganados. Tá? Se vocês, por exemplo, você chega assim, tipo, comprei um negócio, frete grátis. Porque o correio gosta tanto da empresa que ele fala para vocês, eu não cobro. Eles têm que pagar a gente, não tem nada de graça. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém está investindo. Tá? Se você não tem condição de investir hoje, não precisa. Mas se uma hora você tiver, ajuda quem não pode. A gente faz uma corrente, a gente faz um ciclo. Né? Eu sempre gostei desse sistema que todo mundo ganha. Se você não consegue investir hoje, pega o que é de graça, aplica, ganha mais, muda de situação.
investe para os treinamentos, para você se aperfeiçoar, para você se especializar, ter mais resultado, poder ganhar mais. Ganhou mais, investe mais ainda, porque você vai estar ganhando bem. E aí você dá oportunidade para quem ainda está no começo do processo ter o benefício de conseguir as coisas gratuitas. Né? Exato. E o outro ponto, que tem uma frase de um amigo que eu acho excepcional, que é assim, né? Não existe social sem capital. Né? Então, se você quer ajudar o próximo, você quer fazer tudo mais, você também precisa ganhar mais dinheiro. Ou alguém precisa ter dinheiro para te pagar. Né? Sim. Então, a gente está numa sociedade capitalista. Não é ruim, né? Na verdade é muito bom, só que ao contrário do que a maior parte do pessoal acha, né? Ninguém merece nada, você tem que conquistar. Exato. Então, essa questão desse podcast e todos os outros podcasts, todos os trabalhos que o Armando faz para ajudar na capacitação dos podólogos, para você ter mais resultado, tudo isso daí teve muito trabalho, muito estudo e muita dedicação. Não é por acaso, tá, gente? Então, para o Armando ser um professor referência no Brasil, não é ele acordou um dia e falou, não, hoje eu vou ser referência do Brasil. Me sigam. Não, tem quantos anos de estudo? São 35 anos que eu estou na podologia e não parei de estudar. 35 anos. Não é? Tá. Agora, sabe, o pessoal não sabe da minha mais nova, do que eu estou me dedicando, né? E, na verdade, isso tem a ver nem tanto com as técnicas e práticas de podologia, porque técnicas e práticas de podologia eu tenho que continuar sempre aprendendo. Mas entender a mente humana, eu acho que é algo importantíssimo até para atuar na podologia. Então, eu tenho me dedicado a estudo de psicanálise também, mas isso a gente vai falar depois. O ruim é que assim, eu perco o foco das coisas que eu estou falando, porque o assunto vai indo e eu vou seguindo o ritmo. Né? Eu não sei porque me veio na cabeça, né, quando eu falo de valorização profissional, eu sempre pego... Eu encontrei alguns estudos científicos, né, que eu encontrei na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos. Tem um pessoal da Unifesp que alinha com essa mesma situação. Que fala que 80% da população brasileira teve ou terá problema nos pés. Isso. E da população, na verdade, em geral. Na verdade, o que eu encontrei foi isso. Em Portugal, na Espanha e nos Estados Unidos tem a mesma proporção. Daí eu falo, vamos supor que a gente vai ser muito assim comedido de falar, tipo, no Brasil, metade é do médico, metade do brasileiro, do podólogo. São 80 milhões de pessoas. No mínimo. Tem uma média de 2 mil pacientes para cada podólogo. Eu diria que são, vamos dizer, 80 milhões de pessoas para a nossa população atual de 200 milhões de habitantes. Diz aí o censo 201, alguma coisa assim. Pode ser mais conforme a podologia vai avançando no conhecimento e na atuação. E aí, se nós pegarmos aqueles que podem pagar por esse serviço, talvez a gente tenha aí uns 50 milhões. Diminui. Mas aqueles que não podem pagar, vão para o SUS. A podologia está pleiteando entrar no SUS. Também é uma possibilidade para atender esses que não podem pagar. Agora, 50 milhões é muita gente também. Então, 50 milhões, metade para o médico, metade para o podólogo, são 25 milhões. 50 milhões só para o podólogo, os outros 50 já é para o médico. Já é para o médico. Que seriam mesmo. 160 milhões de brasileiros com possibilidade de ter problema nos pés. 80 fica para a podologia, tira 30 aí para que não tem condição de pagar, que 30 milhões muita entendi. gente. 50 milhões, tem mais ou menos 1.500, 1.600 pacientes para cada podólogo. Daí você fala que você não consegue cliente, porque ele não sabe o que você faz. Né? Não sabe o que faz. Não adianta ser só você aprender e você não falar para outro o que você faz. Né? Aí você tocou num assunto que é muito importante, saber o que você faz e estar preparado para fazer também. É quando nós temos o nosso curso de podologia esportiva, que é um curso teórico e prático, que nós temos até alguns trabalhos nesse sentido que vão ser desenvolvidos aí pela frente também. Sim. Mas hoje nós temos lá no Ibrachina, Ibrachina é um clube novo que está revelando atletas de futebol para o Brasil todo. Já tem alguns atletas revelados pelo Ibrachina, que fica ali no bairro da Moca, que participou até da Copa São Paulo, aí, derrubou uns times grandes. Nem vou citar alguns desses times grandes aí, porque pode ser que o pessoal esteja
assistindo aí a gente vai entrar numa questão. Não vou assistir porque ele falou desse time, né? Não vou assistir porque ele falou que eu tenho autoestima baixa. Agora não vai falar que os times lá estão perdendo. Agora eu não quero mais esses dois. Mas, então, e nós estamos lá. Eles estão montando agora um centro de alto rendimento, onde nós da podologia vamos estar lá dentro para recuperação de atletas e também para o treinamento de atletas, e a podologia vai estar lá junto com médico, fisioterapeuta, e nós já estamos, antes desse centro estar funcionando, nós já estamos lá com os nossos alunos de podologia. Se você quiser estar com a gente, entra em contato conosco, todas as quintas-feiras das 10 às 17 horas, 10 da manhã até às 17 horas, nós temos esse treinamento, esse curso teórico e prático de podologia esportiva. Mas vem muito mais coisa aí pela frente na área da podologia esportiva. Gente, eu já fui lá ver, é bem bacana, tá, gente? Então, o professor Armando já me convidou, eu fui, vi o atendimento do pessoal. Coloquei um pouco de terror nos atletas, depois eu descobri que não podia. mas o pessoal estava bem amparado. E outro dado que é interessante, né? Essa daí é uma pesquisa, na verdade, feita nos Estados Unidos, de 2018. Ele fez em relação ao podiatra, não ao podólogo. Ela não tem podólogo, mas relação muito parecida de atuação. Né? Uhum. Eles estudaram 982 profissões. Em 11º estava o que seria o podiatra, o que seria o podólogo. Uhum. Né? Então, ou seja, isso considerando variações da mesma. Se fosse em grupos de profissões, a podologia é a 5ª profissão mais arriscada do país. Uhum. Então, você tem lá o dentista, o enfermeiro, o anestesista, o veterinário e o podólogo. A podologia é uma profissão mais arriscada do que policial, é uma profissão mais arriscada que mineiro de carvão. Se isso não é suficiente para você acreditar que o seu trabalho, além de salvar vidas, é imprescindível também para a sua saúde, não tem muito como convencer. E que é um trabalho complexo, porque é algo que a gente deve tocar aqui, Marcelo, que eu sempre falo, que a podologia não é um tema fácil. Não é fácil aprender podologia. Ah, mas eu acho a podologia bem fácil. Não. Quando a gente olha para a podologia como sendo uma área do conhecimento fácil de aprender, a gente está dando legitimidade a esses cursinhos de uma semana, de 2 dias, de 10 dias, porque é fácil. Não, a podologia é difícil, porque ser podólogo é conhecer e saber como você vai prevenir e tratar problemas que estão relacionados à função do pé. Então você tem que estudar a função do pé. E estudar a função do pé, em outras palavras, o sinônimo significa estudar biomecânica. Muitos podólogos falam, não gosto de biomecânica. Eu falo, poxa, então não estou diante de um podólogo. Porque a biomecânica é a função do pé. Qual é a função principal do pé? A locomoção. Nos colocar na posição bípede e a locomoção. Eu estou falando o quê? Biomecânica. Ah, mas e a unha encravada? Vocês sabiam que uma porcentagem muito grande das onicocriptoses são causadas por alterações biomecânicas? Também tem essa. Também tem isso. Então, a função do pé e o estudo da biomecânica é base da podologia. Então não dá para estudar podologia sem estudar biomecânica. E também aprender outras áreas do conhecimento, porque a podologia ela é dividida em várias áreas. Tem a podologia esportiva, que nós falamos, a ortopodologia, onde entra a biomecânica, os pés diabéticos, que é a podologia, não só pés diabéticos, tá? Outro dia uma estudante me questionava por que no curso agora não tem a unidade curricular ou a disciplina de pés diabéticos. Eu falei, olha, tem, só que não está com o nome de pés diabéticos. Está dentro da disciplina que trata das podopatias sistêmicas dos pés. Nome chique. A podopatia sistêmica do pé ficou redundante. Das podopatias sistêmicas. Então, quando você estuda podopatias sistêmicas, são aquelas causadas por problemas sistêmicos, onde entra inclusive diabetes. Mas entra também as doenças, diabetes é uma doença metabólica, mas entra também uma doença do sistema imunológico, como a reumato,
né? Um reumatismo, as artroses por conta, ou artrite reumatoides, a psoríase, que é uma doença sistêmica também, que vai acometer não só a pele, as unhas, mas as articulações também. Então, fazer um curso onde você depois pode praticar, e aí nós do ICP pensamos nisso também, oferecendo lá no Arsenal da Esperança uma prática para atendimento em pacientes diabéticos, não só quem tem pé diabético, porque pé diabético precisa ter aquela tríade que é neuropatia, isquemia e a lesão ou infecção. No caso do pé do diabético, que é o pé de risco, ele tem um risco de se tornar pé diabético. Nós também temos que olhar para o pé dessas pessoas. O idoso, pessoas em situação de vulnerabilidade, o cadeirante, os PCDs, o pessoal que em situação de rua. Então, nós temos um curso voltado para isso também, que é todas as quartas-feiras, das 9 às 16 horas, lá no Arsenal da Esperança. Quem quiser participar desse treinamento, certificado pelo Instituto Científico de Podologia, que pode durar de 6 meses a 1 ano, onde toda quarta-feira nós fazemos esse atendimento a dezenas de pessoas nessas situações, dando acompanhamento para o profissional de podologia e para os pacientes. Entrem em contato conosco também. Nesse aí não me convidou ainda não, gente. Mas vai lá conhecer. Mas por foto eu já imagino o que vocês vão pegar lá. E às vezes até é interessante, porque muita gente fala assim, mas vocês não colocam fotos, o pessoal costuma ir atender em UBS, põe foto atendendo. Nós temos, por contrato de parceria, uma cláusula que impede, e eu acho isso justo, porque são pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu não posso usar essas pessoas para fazer uma publicidade. Então, eu não posso ficar dando publicidade do que eu faço lá dentro. Estou falando aqui, mas ficar mostrando, não posso. Mas o que é interessante, né? Quando eu estava começando a fazer o meu conteúdo de podologia online, uma das coisas que eu fui estudar muito é como é que é a questão da ética nas outras profissões. O que eles permitem, né? O que as outras profissões permitem de divulgação. Porque você não vê, por exemplo, cirurgião cardíaco, pode ser? Colocando os vídeos dele de coração no perfil do Instagram. Você não vê o nutricionista colocando foto de paciente de resultado no Instagram. Ele coloca foto dele, mas de paciente não. Você não vê o dentista colocando, daí você vê o podólogo colocando tudo. Daí eu falo, gente, teve um momento que colocar o que o Podologia faz nas redes sociais cresceu muito. Por quê? Porque era novidade. Mas o pessoal não procurou isso porque a pessoa estava querendo aprender a ser podólogo. Eles procuraram porque dá a mesma satisfação ver uma retirada de uma espícula do que a pessoa tirar um cravo. E tem isso, né? Tem gente que diz que dorme assistindo, relaxa assistindo desencravar a unha. É entretenimento. Eu achei isso meio estranho, mas tem. Mas tem gosto pra tudo, você assiste né? o pessoal espremer cravo? Já assisti e isso dá, às vezes, um certo prazer mórbido, né? Não. Eu olho os cravos e falo, gente, por que alguém assiste esse negócio, né? Mas se tem gente que gosta de estourar cravo... Você sente e fala, nossa... Que interessante. É engraçado, né? Mas tem gente que gosta de ver a unha sendo desencravada. É isso. Então tem muitas pessoas que seguem esses podólogos que, na verdade, não são podólogos. Então você vê ali, nossa, tem seguidores, muitos seguidores. A minoria de podólogos, a maioria de pessoas que têm esse prazer. Quer dormir, né? A pessoa vê, achei super legal. Né? Abandona a vida lá. Achei super interessante. E o podólogo confunde, ele começou a achar que esse é a melhor fonte de divulgação. E o que é interessante é que a maior parte do pessoal que está sendo reconhecido como bons profissionais, profissionais competentes, profissionais valorizados, não estão colocando nada disso. Verdade. Não estão. E, Marcelo, eu vou te alçar agora, você não está sabendo disso. Eu quero me oferecer para apresentar, o Armando não sabe ainda. Olha só que coisa, ele se oferecendo para apresentar e eu ia falar aqui, eu comecei falando, você não sabe, mas você vai ser o apresentador. Ano passado foi muito legal. Exatamente. Eu gostei do ano passado. E pronto, você já está, aqui está o nosso mestre de cerimônia,
do 28º Congresso Internacional de Podologia. Eu vou me preparar, tô indo embora, gente. Já foi do 27º e será do 28º Congresso Internacional de Podologia. Eu ia falar isso para ele agora, ele pulou antes de mim e falou. Útil com agradável. Se colocou. Ótimo, perfeito. Então, inscrevam-se no 28º CIP, que é o 28º Congresso Internacional de Podologia. Nós temos um número de vagas limitados, então vocês têm que correr para se inscrever. Temos parcerias que dão descontos, então dependendo se você é aluno, se você é associado, por exemplo, da ABP, até o final de julho teve um grande desconto, agora continua tendo, mas já diminuiu, porque se você não se inscreveu até o final de julho, que já passou, aproveita agora, porque esse desconto vai diminuindo, mas você ainda tem essa possibilidade de se inscrever. Nós vamos ter a apresentação de trabalhos científicos apresentados por podólogos, muitos deles que nunca apresentaram nada, então é uma grande oportunidade para eles mostrarem o que estão fazendo no local certo, né? Não, o que eu ia comentar é que a gente confunde popularidade com conhecimento e credibilidade, tá, gente? Então tem que tomar cuidado. Porque a gente vê muita gente tendo muito seguidor e a gente acha que essa pessoa é a pessoa que mais sabe sobre temas no Brasil. E tem muita gente que tem muito conhecimento que mal está na internet, gente. Que é tímido. E o conhecimento, o legal que eu sempre falei para o Armando, né, do Congresso Internacional, é que o foco dele sempre foi no conhecimento de fato da podologia. E não em técnicas revolucionárias que surgiram de lugar nenhum. É tudo o pessoal que estuda de fato a podologia, né? Você falou uma coisa interessante agora, porque o que tem de técnica revolucionária que surgiu de lugar nenhum, que o pessoal inventa nome para falar, estou desencravando com a técnica tal, com a técnica X, Y, Z, não vou citar nomes aqui. Isso não existe, gente. É técnica que já é usada e que a pessoa batizou ali. Eu desenvolvi um instrumento. Você olha o instrumento, aquele instrumento já existe há décadas. Anos, né? E o pessoal que está chegando agora entra nessa história. Por quê? Porque teve uma falta de uma base de formação que mostrasse para ele que aquilo lá não existe. E tem um pensamento muito bacana, né? Que quem trouxe, na verdade, foi eu não sei se foi do Elon Musk, né? Mas foi muito que a mudança que ele fez no Twitter, né? Você não combate a desinformação escondendo a desinformação. Você combate a desinformação com mais informação. Então, se você está com dúvida de tudo que está acontecendo na podologia, você entra num congresso que é internacional, você vai começar a entender a realidade de como funciona a podologia estudada, a podologia de ciência. E aí depois você consegue fazer a avaliação. Se o que você está aprendendo fora disso daí é coisa nova, é coisa estudada ou é só para vender curso. Muito bem. Então, pessoal, participem, porque o Congresso Internacional de Podologia, ele é um congresso científico onde você pode saber das novidades, conhecer, aprender um pouco mais e, a partir dali, poder se aprofundar em tudo que está sendo desenvolvido de mais moderno na podologia. O nosso congresso é o mais tradicional, ele nunca foi um propósito, ele sempre foi um congresso, com tudo que significa ser congresso dentro de uma área científica que é a podologia. É verdade. Então, vocês são convidados. Eu faço propaganda mesmo. O negócio é bom, tem que fazer propaganda. Obrigado, Marcelo. E Marcelo, você desenvolve vários trabalhos, inclusive hoje você tem trabalhado também com treinamento. Fala um pouquinho desses treinamentos para... Uma vez me perguntaram, o pessoal fala, por que você não faz podologia? Né? Como a gente, por exemplo, desde que eu comecei em 2002... A maior parte eu passei, eu acho que 8 anos dentro de curso técnico, vendendo curso, dentro de sala de aula, vendo o que acontecia. Quando eu via alguma coisa nova, eu perguntava para os professores que eu tinha contato. Né? Atualmente, eu estou conversando bastante, eu e o Armando, mas já conversei muito com o professor Renato Bucher, conversava com o professor Carlos Firigato, com a professora Aparecida, e eu fui montando o conhecimento sobre determinadas situações. Daí eu falo, mas se eu entrar para a podologia, considerando já que já tem muita gente boa, eu seria só mais um podólogo com conhecimento, né?
E eu acho que eu não gosto tanto de estudar podologia que nem o Armando gosta, que nem muitos outros acadêmicos, né? Eu ia ser provavelmente um bom atuador técnico. Em compensação, a parte que eu gosto de estudar, que é essa questão de gestão, valorização, valor, precificação e tudo mais, né? Não tem ninguém quase fazendo isso. E eu vejo que é um benefício muito maior que eu tenho para a podologia nesse segmento do que na parte técnica. Então foi disso, né? O que aconteceu? Toda vez que eu vejo que eu vejo um buraco, na podologia eu tento ensinar o pessoal a como resolver, ou se demora muito eu tento resolver né? Foi daí que eu acabei montando a clínica. Queria mostrar para o podólogo que dá para montar um espaço com restrição de dimensões, né? Então eu fiz um espacinho lá de 16 metros quadrados, super simplesinho, que estava adequado tudo dentro da vigilância, junto com o doutor Rui, que me auxiliou nesse processo. Daí eu mostrei, gente, 16 metros quadrados, você tem sala de recepção, banheiro, sala de atendimento e sala de esterilização. Fantástico. Agora ela cresceu e foi para um espaço maior, né? Mas começou para ensinar o podólogo. Fiz um conteúdo online para mostrar essa questão, tipo, a autoestima é baixa, não é sua, tá, gente? É da grande maioria dos brasileiros. Se aí você ficou triste, você não está sozinha nessa vida. Então, estamos juntos. Então o treinamento ele faz isso, tipo, quem é você, entende quem você é, compreende o seu valor, como é que você conversa com o cliente, como é que você capta cliente, como é que você coloca o preço no seu serviço, como é que você fideliza, como é que você cria diferencial. É mostrar, é te ensinar como você apresenta a podologia para o seu paciente da forma que ela é. Bacana. De necessidade, da pessoa precisar aquilo lá para ter uma vida melhor. Muito né? bom. E acabou indo nessa, né? Agora acabei estendendo para outros professores, né? Porque a gente via que tem muito conhecimento, que nem que você comentou, eu não lembro se foi na live no podcast passado, que você comentou que a pessoa deixa de compartilhar. Não, acho que foi do outro que é com o padre Simone. Com o padre Simone, né? Que você ter aquele conhecimento e você não compartilhar, você deixou de fazer a sua parte. Sim, né? egoísmo. Então é isso, a gente consegue fazer pela internet esse compartilhamento para pontos onde o podólogo não consegue ter acesso. Né? E acabei por esse caminho. Né? Então o meu objetivo desde 2010 é tentar fazer com que o podólogo receba o preço justo. Eu estou numa guerra, que eu falo pessoal, para mim isso é guerra, eu estou numa guerra. Estou perdendo. E esse é um dos papéis da ABP também, que eu acho que você pode nos ajudar, que é estabelecer aí um piso. Isso. Legal, Marcelo. Olha, nós teríamos muita mais coisa para falar. Eu acho que podemos marcar outros podcasts. Isso é um prazer. Quero agradecer aqui a sua presença, agradecer a todos que nos assistiram até agora, pedir que ativem aí o sininho para receberem notificação dos nossos vídeos quando forem publicados, para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, cliquem aí para se inscrevam em nosso canal do YouTube e deem o joinha, dizendo que gostaram desse nosso podcast de hoje. Joinha aqui. Joinha. Aqui. Joinha. E obrigado, pessoal. Até o nosso próximo podcast.